Fala pessoal, sejam bem-vindos então à nossa segunda aula aqui do curso do Coding Tank de Python da Let's Code. E galera, depois de a gente ter finalmente aí entendido um pouco melhor sobre a linguagem que a gente vai estar estudando ao longo dessa jornada, e depois de a gente ter feito a instalação de todas as ferramentas que a gente precisava para de fato desenvolver nessa linguagem, agora a gente vai realmente desenvolver nessa linguagem, beleza? Então aqui eu já estou com o Visual Studio Code aberto, tá? Eu queria convidar você aqui para minha tela, para que a gente possa dar continuidade, criar os nossos primeiros códigos, né? Então, ó, o Visual Studio Code ele parou exatamente da mesma forma que a gente tinha parado aí no vídeo anterior, no vídeo de instalação. E existe uma opçãozinha aqui do lado esquerdo que ela vai ser muito útil, tá? O que é que eu vou fazer? Os nossos códigos eles vão ficar todos dentro de uma mesma pasta. Eu vou seguir esse modelo, fica bem melhor, né? Então, todos os arquivozinhos ali para a gente ter esse controle, tá? Para estar carregando ela dentro do VS Code para a gente ficar com uma coisa bem organizada aqui. Ou, se não estiver aparecendo essa opção para você, você pode vir aqui em File, tá? E você pode vir aqui, ó, em Open Folder, tá? É outra opçãozinha para você chegar nesse mesmo resultado. Aí, ó, você vai procurar, você vai buscar aí a sua pasta. No meu caso aqui, ó, vou vir em Documentos, Coding Tank. Aqui vai ter Python, beleza, olha só, já vou selecionar essa pasta aqui, ó. Selecionei, veja que o VS Code automaticamente já dá um refresh, né, um reload. E aí ele já está com a pastazinha carregada aqui. E aí ele pergunta se eu confio nessa pasta tal. Você pode marcar aqui, ó, esse checkbox. Então confio em todos os arquivos que estão dentro dessa pasta Coding Tank, no meu caso. E aí eu vou dizer yes, I trust, né? Então eu de fato confio, tá? Então tem essa burocracia, entre aspas, né, aqui no VS Code, mas feito isso você não vai precisar mais fazer nenhum tipo de alteração nesse sentido. Sua pasta já está carregada e agora sim, né, pessoal? Agora a gente pode de fato começar a criar o nosso código. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vindo aqui nesse menu lateral, você tem o Explorer do VS Code. Então o que é o Explorer? Ele é basicamente o local onde você vai encontrar todos os arquivos que estão carregados dentro da pasta com a qual você está trabalhando ou os arquivos que estão abertos naquele momento, beleza? Então olha só, no meu caso ele está mostrando aqui Python, porque esse nomezinho Python é o nome da pasta que eu carreguei, né? E aí aqui, ó, existem algumas opções nessa partezinha direita aqui, ó, da parte direita, como por exemplo, criar um arquivo, criar uma pasta, recarregar, né, dar um reload para ver se algum arquivo novo apareceu. E assim sucessivamente, isso aqui é para ele colapsar e tal. Enfim, o nosso interesse aqui vai ser sobretudo no New File, tá? Então a gente vai clicar aqui em Novo Arquivo e vamos criar o nosso primeiro arquivo Python. Então eu vou criar aqui, ó, sei lá, primeiro.py, tá? Então coloca .py no final, por quê? Porque quando você faz isso, ele já vai entender que é um arquivo do Python, beleza? Ó, só que aí eu escrevi errado, né? Então, PRI, tá? Primeiro.py, tá? Então, olha só, pessoal, criamos aqui o nosso primeiro arquivo do Python. Ele já está esperando o nosso código. Então, vamos começar a desenvolver o nosso código, né? Então, primeiro, antes de a gente desenvolver o nosso código, é super importante a gente entender um conceito. Então, vem aqui comigo entender esse conceito primeiro, tá? Sempre que a gente desenvolve algum código em qualquer linguagem, a gente precisa entender que esse código ele vai ser baseado em um algoritmo. Então, o que é um algoritmo? O pessoal sempre costuma fazer uma analogia de algoritmo com receita de bolo, porque faz realmente muito sentido, né? O algoritmo, pessoal, é um conjunto de instruções que você vai dar ali para a máquina para que ela chegue no resultado que você deseja alcançar. Então, por exemplo, né, no nosso caso aqui, no exemplo que eu dei da receita do bolo, lá vai ter o modo de preparo. Então, primeiro faça tal coisa, depois faça aquela outra coisa e assim sucessivamente. Você vai seguindo cada uma daquelas etapas até chegar no resultado final, que é o bolo. No nosso caso aqui, o nosso resultado final vai ser aquilo que a gente deseja executar com aquele código que a gente está construindo. Então, é super importante você ter em mente isso, tá? O que é um algoritmo e como ele é constituído. Então, como é que um algoritmo é constituído? Ele vai ter a entrada, ou seja, os possíveis dados que você queira ler antes de começar a executar a sua rotina. No caso da receita do bolo, a gente poderia pensar que a entrada seriam, por exemplo, os ingredientes. A gente precisa dos ingredientes para executar ali aquelas instruções do modo de preparo, concorda? E aí, logo depois a gente vai para o processamento, é a segunda etapa. Então, primeira, entrada de dados, depois processamento, ou seja, eu vou executar ali as instruções necessárias para chegar aonde? Na saída, que é a terceira etapa. Então, saída de dados ou o resultado final. Tranquilo? Então, a gente sempre vai ter essas três etapas, entrada, processamento e saída.
beleza? Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou te ensinar a terceira etapa, né? Você pode pensar, poxa, a gente vai começar do final? Normalmente a gente começa assim do final, porque o final é o mais importante, né? O que você quer mostrar ali quando você chega no seu resultado e é o comando mais simples, beleza? Então, olha só, o primeiro comando que a gente vai aprender do Python é um comandozinho chamado print, tá bom? Lembra que a gente instalou aquela extensão lá do Python no vídeo anterior? Veja que ele já está sugerindo aqui para a gente, né? A gente começa a digitar e ele já sugere o comando. Então, isso é o IntelliSense que eu comentei com vocês. Então, digitando print aqui, ele já está sugerindo essa funçãozinha aqui, que ela serve para quê? Para imprimir algum valor. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai imprimir algum valor na tela. E, geralmente, pessoal, quando qualquer um de nós começamos aí na programação, a gente tem que imprimir. A primeira coisa que a gente imprime na tela é Hello World, beleza? Então é a primeira coisa que a gente vai fazer aqui também. E aí, ó, como eu quero imprimir um texto, eu vou colocar esse texto entre aspas. Em várias linguagens, basicamente todas as linguagens funcionam dessa forma, tá? Então sempre que você quer imprimir um texto, você coloca esse texto entre aspas e a gente vai entender que isso se refere a uma string, tá bom? Então, ó, eu abro aspas, pode ser aspas simples ou aspas duplas, você fica aí bem à vontade, no Python ele aceita as duas formas. E aí eu digito aqui, ó, Hello World. Tá bom? Coloco uma exclamaçãozinha no final, você pode colocar aí também. E aí, ó, salvei, lembra? Ctrl S para salvar, tá bom? Então grava essa informação, Ctrl S para salvar, ou você pode vir aqui também em File e vai ter uma opçãozinha de salvar aqui, ó, aqui embaixo, Save. Você pode usar isso também, mas Ctrl S é um atalho bem bacana que acelera aí a sua produtividade, tá? Então, ó, desenvolvemos aqui o nosso primeiro código, pessoal. Já tem um print aí, Hello World, e a pergunta é como eu faço para executar. Bom, para você executar é bem simples. Está vendo essa setinha que aparece aqui em cima? Então, ele já diz ali para a gente, ó, Run Python File. Então, você vai conseguir executar o seu arquivo do Python. Então, quando eu clico aqui, ó, ele já abre no terminal ali embaixo, né? Ele já está utilizando inclusive o PowerShell. E olha só, ele dá o comando automaticamente para a execução do nosso código e já mostra aqui embaixo Hello World. Beleza? Que é exatamente o que a gente imprimiu aqui. Ah, eu posso imprimir alguma outra coisa, Alisson? Posso sim, eu vou colocar aqui, ó, seja bem-vindo, ou bem-vinda, né? Ao curso de Python do Coding Tank, beleza? Será que se eu fizer isso aqui também funciona do mesmo jeito? Veja, mesma estrutura, print, abre parênteses, coloque entre aspas o texto que você quer mostrar, né? E aí você vem mais uma vez nessa setinha aqui, ó, clicou e ele rodou mais uma vez. Olha que legal, Hello World, seja bem-vindo ao curso de Python do Coding Tank. Maravilha, né? Então a gente já aprendeu aqui com esses poucos minutos, a gente já aprendeu e já entendeu bem como funciona esse primeiro comando aqui do Python, que é o print, para saída de dados. Sempre que você quiser mostrar alguma coisa na tela, você vai utilizar esse comandozinho chamado print, beleza? Mas você lembra que eu falei que o algoritmo ele é composto por 3 etapas? Entrada, processamento e saída de dados. Então a gente viu como é que a gente faz para mostrar alguma saída, né? E a entrada, como é que ela funciona? Já vamos ver nesse vídeo aqui logo, né? Então, ó, existe um outro comando chamado input ou input, né? E esse comando aqui, ele te permite, como o próprio nome já sugere, né? Você receber alguma entrada, tá bom? Então, ele é bem sugestivo o nome. Veja que no Python, como eu falei, é como se você estivesse praticamente escrevendo em inglês, né? Então, aqui dentro você vai colocar, então você abre aspas, você abre parênteses depois dessa palavrinha, até porque isso aqui é uma função e mais na frente você vai entender o que é uma função, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas enfim, você abriu aí os parênteses, ele já vai estar esperando, se eu rodar esse código do jeito que ele está aqui, quando chegar nessa linha 4, ele vai esperar que eu digite alguma coisa, que eu informe alguma coisa ali para que ele possa continuar. Só que para ficar mais claro, né, para a gente conseguir de fato entender que ele está pedindo algo, eu vou colocar um texto aqui, uma mensagem solicitando algo para o usuário, que vai ser o quê? Qual é a linguagem de programação que você está estudando? Olha só, vou colocar esse texto, um pouco grande, né, mas legal para a gente conseguir entender bem o que está acontecendo aqui. Então, olha só. Nessas duas primeiras linhas, pessoal, 1 e 2, a gente já sabe, a gente está imprimindo algum conteúdo na tela, né? Nessa linha 4, a gente está solicitando para que o usuário digite alguma coisa, é uma entrada, tá? E aí a mensagem que vai aparecer para ele vai ser essa mensagem aqui, qual é a linguagem de programação que você está estudando. Então vamos rodar o nosso código, vou clicar aqui na setinha mais uma vez, né? E aí, ó, ele rodou Hello World,
ele executou também seja bem-vinda ou bem-vindo ao curso de Python do Coding Tank. E ele também mostrou um texto, mais um outro texto aqui, que é qual é a linguagem de programação que você está estudando. Qual foi a diferença desse texto para os textos anteriores? Veja que o cursor ele ficou parado aqui, ó. Tá vendo? O código não parou de executar, ele ficou parado aqui. Por quê? Ele está esperando você digitar alguma coisa, tá? Então ele vai ficar parado aqui infinitamente. Enquanto você não digitar algo e pressionar Enter, ele vai continuar esperando. Então você pode clicar aqui embaixo nesse console e digitar qual é a linguagem que você está estudando. Qual é a linguagem que a gente está estudando aqui? A linguagem Python, né? Então digita o Python, pressiona o Enter e aí automaticamente ele já conseguiu obter essa palavra Python que a gente digitou. Ou qualquer outra que a gente digitasse, ele já conseguiria receber. Só que aí você deve estar se perguntando, e aí a gente vai finalizar com essa pergunta aqui. Poxa, mas beleza, eu digitei algo aqui nesse input, mas eu não salvei essa informação. Eu precisaria salvar essa informação para depois utilizar ela. Se você estiver pensando isso, faz muito sentido. Normalmente a gente pede algo para o usuário, por exemplo, qual é a sua idade, qual é o seu nome, e a gente guarda essa informação em alguma variável. Então olha só, esse conceito a gente vai estudar no nosso próximo vídeo, beleza? Então aqui a gente de fato obteve algo do usuário, mas a gente não salvou. Como é que a gente salva? A gente utiliza as variáveis que a gente vai ver na nossa próxima aula. Então se prepara e eu te aguardo aí no nosso próximo vídeo.